O tema que nós vamos conversar hoje é o capítulo 5, o item 27. Deve-se pôr a termo as provas do próximo. Quantos de nós nos questionamos e nos perguntamos e entendemos, a partir do momento que começamos a estudar muito, ou estudar um pouco, ou conhecer um pouco sobre o Espiritismo, começamos a saber, nem sempre a entender, mas a saber de que nós reencarnamos para ter a possibilidade de reparar aquelas falhas, aqueles erros que cometemos e assim irmos evoluindo, pois todos somos destinados à evolução, todos nós somos destinados a cada vez mais, a cada dia mais, a crescermos. E não existe uma outra maneira de nós crescermos, não existe uma outra maneira de nós evoluirmos se nós não repararmos as falhas que cometemos. Mas antes que nós começássemos a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de conversar um pouco sobre a pessoa que teve aqui na Terra a missão de ser o codificador da nossa doutrina. Allan Kardec, como nós conhecemos, nasceu no dia 3 de 10 de 1804, em Lyon, na França, sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aos 12 anos, os pais mandam ele para a Suíça para estudar com Pestalozzi. Pestalozzi, na época, era uma das pessoas que tinha um método de ensino extremamente muito conceituado. Ele tinha uma formação protestante, e essa formação que ele havia carregado, ele acabou adotando dentro da forma como ele fazia o método de ensino, e ele era muito conceituado na Europa, na França, e principalmente Pestalozzi, ele motivava os alunos a realmente a buscar, não pura e simplesmente a ler o que estava escrito nos livros, mas muito estudar, buscar, tanto que uma das coisas que Pestalozzi incentivava aos alunos era criar palavras, inventar nomes para coisas que eles começavam a descobrir, tanto que a palavra espiritismo, para Allan Kardec, ele foi criada por Allan Kardec. Não existia a palavra espiritismo da forma como Allan Kardec a definiu. E o mais interessante é que esse trabalho de Allan Kardec, ele se formou lá na Suíça, e ele volta para Paris, e ele em Paris, ele acaba se tornando um grande professor, se torna escritor de vários livros, ele falava fluentemente vários idiomas, né? E ele até criou métodos de ensino, inclusive oferecendo ao governo francês, na época, alguns métodos para a formação da educação. Só que ele só vai ter contato com alguma coisa relacionada ao espiritismo, que na época era moda estar tendo as mesas girantes, as mediunidades se manifestando, aos 51 anos de idade. O engraçado é que, aos 51 anos de idade, em 1855, Kardec passa a ter contato com a espiritualidade, passa a ter contato com a mediunidade, e em 1800, e aí ele fica muito interessado, porque Kardec tinha uma base científica muito forte. Kardec, tudo ele tinha que estudar. Ele simplesmente, pela formação que ele teve com Pestalozzi, ele não pegava qualquer assunto e já de cara ia acreditando, ou tomava aquilo como pura e simplesmente verdade. Tanto que uma das coisas que ele nos deixou dentro dos ensinos do Espiritismo exatamente é isso: instruí-vos, amai-vos. Quer dizer, que nós devemos estar sempre estudando.
não pura e simplesmente acreditar naquilo que nós ouvimos e pronto. Nós devemos ter a sensibilidade de sentir aquilo que estamos ouvindo, e sim, mas também buscar. E não precisamos ter, sabe, profundidade nos estudos. Basta pura e simplesmente procurarmos nos instruir. Então ele raciocinou. Um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. Era exatamente a questão das mesas girantes, das maneiras como a mediunidade se manifestava. E Allan Kardec, com 2 anos de estudo sobre o Espiritismo, ele lança exatamente no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Então, Kardec ele começa exatamente a juntar uma série de livros, uma série de cadernos que as pessoas faziam anotações. Ele reuniu, no começo, 3 meninas que eram as médiuns, que faziam, Kardec, dentro da maneira como ele havia criado todo o ensino, ele fazia anotações de perguntas, ele criava perguntas e, em cada sessão, ele colocava aquela pergunta para os espíritos e em cima daquelas respostas, ele ia formando todo um texto. E ele fazia de uma forma muito inteligente, como poderia ser diferente, onde ele perguntava: quem descobriu o Brasil? Né? Aí, no outro dia, ele perguntava: o Brasil foi descoberto por quem? Para ver se a resposta era sempre a mesma. Porque exatamente é isso. Quando Kardec começa a receber informações de toda a Europa, quando começa a surgir, quer dizer, as mensagens, elas chegam de vários lugares, e aí ele ia confrontando para ver se elas tinham consistência, para não pura e simplesmente acreditar, só por isso que eu digo, não acreditar somente na palavra de uma pessoa, ou não acreditar somente naquele momento, naquela espiritualidade que ali estava se manifestando, mas sim tendo consistência dentro do trabalho que ele estava fazendo. Então, Allan Kardec, ele fez o Pentateuco do Espiritismo, além de outros livros, mas esses são os mais importantes que nós temos: o Livro dos Espíritos, que é 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, e ele desencarna 31 de março de 1869. Quer dizer, um período curto, mas que ele fez um trabalho, ele não, em momento algum, ele trabalhava, naquela época não tinha Ctrl+C nem Ctrl+V, era tudo à mão mesmo. Ele tinha alguns assistentes que trabalhavam com ele, mas Kardec chegava a trabalhar mais de 18 horas por dia, somente na questão das mensagens, nas palavras. Ele lançou a Revista Espírita, lançou outros livros, e além de tudo isso, quer dizer, além de todos esses trabalhos literários que Kardec fazia, ele promovia as reuniões na casa dele, quer dizer, recebia pessoas de toda a Europa. Então, imagine, vinha uma pessoa da Rússia, obviamente o fuso horário era diferente, a pessoa chegava ali, precisava conversar com ele a hora que aparecesse, e depois precisava voltar. E ele, exatamente daquele afã, então, atendia pessoas de madrugada, de dia, quer dizer, era todo um trabalho muito focado, exatamente com muita intensidade para a espiritualidade, para nos deixar toda essa formação, toda essa doutrina que nós temos hoje. Hoje nós temos a facilidade de encontrar todas essas informações na internet, encontrarmos livros, encontrarmos, sabe, tudo aquilo que nós buscamos, temos uma grande facilidade. Mas tenham certeza que lá atrás a espiritualidade já preparava todo esse caminho para que nós chegássemos aqui. Outra coisa interessante, Kardec, os pais de Kardec tinham uma certa posse, principalmente a mãe, e o pai, ele era um administrador, uma parte, ele cuidava da parte jurídica, na época se chamava, ele cuidava das leis da cidade onde eles viviam, né? Ele era considerado como se fosse até um juiz de paz. E quando Napoleão começa a promover a guerra, o pai dele é militar, é convocado e vai exatamente participar
como militar da invasão da Espanha, que depois, na sequência, eles invadem Portugal, tanto que o pai de Kardec nunca mais voltou, ele foi considerado desaparecido, e nesta invasão de Portugal, desculpe, a família real vem para o Brasil. E por que eu estou citando isso? Que quando a família real vem para o Brasil, muitas pessoas da corte que tinham estudos, que tinham contatos, que já estudavam filosofia, estudavam relacionados ao espiritismo, também vieram. Como outras pessoas que também já vieram para o Brasil, já sendo preparados para poder exatamente fazer um trabalho a qual hoje nós temos aqui. Tanto que na França, que é o berço, o espiritismo não tem a mesma propagação, a mesma força que tem no Brasil. Tanto que muitos livros, na época, quando Kardec ele ainda estava fazendo todo esse trabalho, os livros eram vendidos, eram divulgados. Depois, quando Kardec desencarna, a sua esposa, que continua fazendo o trabalho dentro da sociedade, e ela deixa uma fortuna incalculável para poder exatamente ser destinada à Sociedade de Estudo Espírita de Allan Kardec. Mas a sua família entra com um processo e que leva quase 8 anos, e toda aquela fortuna é voltada para a família dela, e não para a sociedade como Allan Kardec e como a esposa tinha interesse em deixar. Tinha destinado. Mas, como eu disse, a espiritualidade e nada acontece por acaso, essa vinda da família real para o Brasil proporciona que aqui no Brasil começamos a ter a impressão, começamos a ter todo um estudo, e então aqui no Brasil eles começam a produzir livros que são impressos até em francês e são destinados à França exatamente para que possa ter essa sequência. Uma mensagem que Kardec deixou, que eu acho extremamente importante deixar para todos nós. A lei do Velho Testamento foi personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é, então, a terceira revelação da lei de Deus, mas não é personificada por ninguém. Representa ensinamentos dados não pelo homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, para todas as partes do mundo, através da cooperação de inúmeros intermediários. Quer dizer, muitas das vezes nós falamos, né, o espiritismo, o kardecismo, mas não foi esse o objetivo de Kardec, não é a figura de uma pessoa, e sim exatamente um ensinamento a qual nós tivemos a oportunidade de receber. Então vamos agora entrar no nosso capítulo 5, tá? Nessa mensagem deve-se pôr a termo as provas do próximo, que é uma mensagem de Bernardino, espírito protetor, que foi escrita em Bordeaux, em 1863. A mensagem começa falando exatamente daquilo que nós estamos aqui passando, que nós vivemos uma terra de expiação, né? Tanto que a mensagem, ele começa dizendo exatamente essas palavras: já vos temos dito, repetido muitas vezes, que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Às vezes a gente recebe uma mensagem como essa e com um tremendo peso, né? Porque, poxa vida, normalmente quando eu recebo uma ligação das Casas Bahia me cobrando o carnê que eu deixei atrasado, eu me sinto extremamente chateado, né? Pois duas coisas: ou deixei de pagar porque eu esqueci, que não esqueci a luz do carro acesa, ou então porque eu não tenho dinheiro. Então eu me sinto extremamente incomodado. Então, será que é a mesma coisa esse sentido desses juros das dívidas que nós temos que pagar? Ou é uma oportunidade que nós temos de realmente recolhermos aquilo que plantamos, mas não no sentido de sermos castigados, e sim no sentido de termos o aprendizado, e que este aprendizado venha a ser exatamente a nossa
oportunidade de evoluirmos. Pois que, cada vez que nós ficamos sem saber fazer aquilo que devemos fazer, nós nos sentimos culpados. E a culpa, muitas das vezes, não é tanto da espiritualidade, e sim nossa. Nós nos culpamos, né? Agora, nós encontramos também nessa nossa jornada pessoas, né, que acabam também nos julgando. Quantos de nós julgamos aquele que nós olhamos e vemos que está agindo de uma forma equivocada? Porque é a coisa mais fácil, tanto que, como diz Bernardino, outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que nada só devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais vivas, proveitosas, que as nossas provas sejam realmente, né? Às vezes a gente pensa, poxa vida, se ele está colhendo aquilo que ele está plantando, é porque ele merece, é porque ele fez assim. Então ele merece estar recebendo tudo aquilo. Será que, quando somos nós que estamos recebendo, entre aspas, uma pena, o que nós sentimos? Nem sempre temos, naquele momento, a condição de analisar e entender aquilo que estamos recebendo. Normalmente, a primeira sensação é: eu não mereço isso. Puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão bacana, por que aquela pessoa veio me tratar dessa forma? Nós nos colocamos na posição sempre de vítima. Nós nos colocamos na posição de que nós não merecemos aquilo que estamos passando. E aí, o que ele vem nos dizer? Exatamente é isso. Realmente, nós não merecemos aquilo que estamos passando, desde que nós não temos consciência. Nós precisamos ter um entendimento e saber até onde realmente essas provas devem ir. Quantas vezes nós apontamos o dedo? Quantas vezes nós realmente julgamos? Quantas vezes nós somos o verdugo daquele que está no nosso caminho? Pois eu fico pensando que o verdugo da época em que ele tinha que executar as pessoas, será que todos eles que tinham aquela profissão agiam com o mesmo ódio, com a mesma dor daquele que havia julgado e mandado ele para ser decepado, ser decapitado? Ou ele pura e simplesmente ele estava cumprindo naquele momento a ordem que ele havia recebido? Ele poderia ter uma atitude diferente? Ele poderia não decapitar a pessoa? Não, era aquele momento que ele estava vivendo, ele tinha que fazer aquilo. Mas, se ele com certeza tivesse carregando dentro dele o ódio, por estar exatamente fazendo aquilo com aquela pessoa, e destinando àquela pessoa todo aquele, exalando toda aquela dor, e ele realmente estivesse achando aquele ódio, aquela coisa, aquele momento prazeroso, será que aquele peso não estaria sendo mais destinado a ele do que a quem estava recebendo? Quantas vezes nós dizemos: eu falei que não ia dar certo, né? Muitas vezes, como filho, eu ouvi isso. E aí depois, um dia, eu me peguei como pai falando isso também, né? E aí a gente começa a perceber que nós temos exatamente que aprender, e principalmente a mudar. Que essa é a proposta do Espiritismo, essa é a proposta da evolução. As falhas, os erros, as dificuldades, elas acontecem, mas nós temos que ter a consciência que nós não devemos repeti-las, né? Como também, você não aprende mesmo, você não tem jeito, né? Ou então, não conte mais comigo, se vire sozinho.
Uma vez, eu ouvi de uma entidade uma mensagem que eu carrego até hoje. Ele me disse: filho, nós não podemos impedir que você bata a cabeça no chão quando você cair. Mas nós podemos somente pôr a mão para que a pancada seja mais leve. Mas que se você não bater a cabeça, você não vai perceber, você não vai aprender. Porque às vezes a gente pensa exatamente nisso, né? Por que a espiritualidade está vendo? Como disse a Tânia, nós viemos aqui para pedir. Seja qual for o motivo, nós estamos pedindo. E nós achamos que não estamos sendo atendidos. Mas se nós não passarmos por certas situações, nós não entendemos, não aprendemos. Mas também, exatamente é o tema de hoje, que se nós podemos ou devemos por termo ou por fim a prova do próximo. Qual é o nosso papel com o próximo? E quando o próximo sou eu mesmo, qual é esse papel? Será que quando eu tive que vir até aqui, a providência divina não me escolheu para que eu pudesse exatamente estar sendo um instrumento do suplício? Sendo um bálsamo de consolação? Pois exatamente, às vezes, naquele momento em que a pessoa está passando por maior dificuldade, pela maior provação, eu, pura e simplesmente, ele plantou, ele tem que colher, então ele que se vire. Ou então, está vendo, eu te falei, então, se vira agora. Mas será que Deus nos colocou exatamente ali para estarmos olhando? Nem que às vezes nós não possamos tomar uma atitude prática, mas termos um pensamento, fazermos uma oração, mandarmos uma energia para aquela pessoa que está passando por uma provação, e exatamente que ela possa, naquele momento, perceber e entender o que ela está passando e com aquilo aprender. Então nós estaríamos sendo nesse momento exatamente isso, um bálsamo, estaríamos ajudando a cicatrizar as chagas. Mas deter o mal e substituí-lo pela paz. Pois o que foi que Cristo fez conosco? Cristo não disse à pecadora: você está extremamente salva, você está totalmente limpa. Não. Vá e não peques mais. Ele não quis dizer que o fato dela estar conversando com ele, o fato dela ter tido contato com ele, ela estaria imune de qualquer outra coisa. Ele a orientou. E muitas das vezes, as pessoas que nós encontramos, que como nada acontece por acaso, nós encontramos as pessoas que nós temos que encontrar. Nós não estamos aqui agora por acaso. Nós estamos aqui agora porque temos que estar aqui, que é a nossa oportunidade, o nosso momento. E cabe, muitas das vezes, eu posso sair daqui e não ter entendido nada daquilo que eu vim transmitir. Pois saibam, eu sou um simples instrumento, um transmissor. Então, por isso que eu disse no início, que eu estou também aprendendo. E posso sair daqui e não aprender nada. Mas tenham certeza que um dia essas mensagens, elas se avivarão na minha mente. Então, por quê? Porque eu tive essa oportunidade, nesse momento, de receber alguém que me dirigiu a paz e não pura e simplesmente fez com que a minha provação ficasse cada vez mais dura. Nós conhecemos muito a oração de São Francisco. Vamos dar uma lida
e pensar um pouquinho nas palavras que São Francisco nos deixou. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Quer dizer, São Francisco estava exatamente pedindo para que ele fosse o que nós sejamos, um instrumento da paz que Deus nos dá. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se nós pensarmos exatamente o que São Francisco nos deixou, foi exatamente isso, que nós podemos e devemos estar ao lado, estar ajudando, atenuando as provas daquelas pessoas que nós encontramos, das pessoas que nós amamos. Pois as provas, elas se cumprirão. Bernardino diz exatamente isso. Deve o espírita estar compenetrado que sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que quiser para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Ele se dirigia exatamente aos espíritas, mas é uma mensagem que serve para todos. Façamos o que quisermos fazer. Tudo aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Então, se nós temos a possibilidade e a oportunidade de cada vez mais atenuarmos, cada vez mais encontrarmos ajuda ou estendermos a mão a quem está passando por sua provação, nós podemos fazer. Não devemos, de forma alguma, fazer no lugar dele. É a mesma coisa, né? Tem muitos pais, quando os filhos vão fazer o vestibular, aqueles que têm uma grande capacidade, né? Gostariam de fazer o vestibular no lugar do filho, porque o filho passasse na faculdade. Legal, o filho passa na faculdade, como muitos casos houve aí, né? A gente ouviu falar anos atrás aí, que cola com eletrônico, ponte e tudo. E aí? E o conteúdo? E o conhecimento? O que ele vai fazer com aquilo? Ele não vai saber. Então, o atenuar, o ajudar, não é fazer no lugar do outro, pois senão também ele nunca vai aprender. Mas, se nós podemos mostrar, se podemos realmente ajudar, dar um caminho um pouco mais suave, por que não? Pura e simplesmente, às vezes tem pessoas que acham que somente com o sofrimento, com a dor, é que se aprende. Né? E se nós procurarmos no Evangelho, nós vamos vir encontrar um texto que diz exatamente: não devemos aumentar ou não devemos criar mais provas, mais dores daquelas que nós já temos. Porque às vezes nós não entendemos que nós não temos que carregar aquele fardo e que nós achamos que somente carregando aquele fardo é que vamos realmente passar e vamos então sofrer e vamos evoluir. Ontem, coincidência, eu ouvi uma história que eu gostaria de passar para vocês. Dizem que ia caminhando numa estrada uma senhora com um feixe de lenha nas costas, muito pesado, ia caminhando. E um carroceiro passou e perguntou para ela: aonde você vai? Ah, eu estou indo para a cidade vender essas lenhas. E ele falou assim: então suba.
eu te levo, eu também vou para lá. E ela subiu na carroça e ele continuou andando. Aí ele começou a notar uma coisa meio estranha. Ele olhou para a mulher, depois de um certo tempo, a mulher continuava com o fardo de lenha nas costas. Ele falou, senhora, eu estou levando e também levo o seu fardo. Deixa o fardo lá atrás, não precisa carregá-lo nas costas. Muitas das vezes nós encontramos ajuda, encontramos alguém que está nos ajudando, mas nós queremos continuar carregando aquele fardo, aquele peso, pois achamos que somente carregando o fardo, somente carregando todo aquele peso, é que vamos evoluir, vamos crescer, né? Mas, só para finalizar essa parte, pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Essa é uma outra história que já, com certeza, muitos de vocês a conhecem, mas eu gostaria de repeti-la. Certa vez, 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. O que começara como um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas total de silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater à sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro em sua mão, que lhe disse, estou procurando por trabalho, talvez você tenha um serviço para mim. Sim, disse o fazendeiro, claro que tenho trabalho para você. Veja, aquela fazenda além do riacho é de meu vizinho. Na realidade, meu irmão mais novo. Brigamos muito e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira na porta do celeiro, perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu não precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão o martelo e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia, quando terminou sua obra, ao mesmo tempo que o fazendeiro retornava. Porém, seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer cerca. Em seu lugar estava uma ponte que ligava um lado do riacho ao outro. Era realmente um belo trabalho. Mas, enfurecido, você é muito insolente em construir esta ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao erguer seus olhos para a ponte mais uma vez, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo de braços abertos. Cada um dos irmãos permaneceu imóvel do seu lado do rio, quando num só impulso correram um na direção do outro, abraçando-se e chorando no meio da ponte. Emocionados, viram um carpinteiro arrumar suas ferramentas e partir para construir mais pontes. Será que nós estamos construindo pontes ou muros? Exatamente esse texto agora é de Bernardino, que tem tudo a ver com essa mensagem que nós lemos. Sempre que possível, devemos intervir, sim, para minorar a dor do outro, aprendendo a ajudar sem humilhar. Aquilo que o carpinteiro fez foi exatamente isso. Ele ajudou sem humilhar os dois. Ele fez com que as pessoas realmente encontrassem pontes e não muros. E muitas vezes na nossa vida nós criamos muros com as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje eu não quero falar com essa pessoa. Me faz bem, eu não estou me sentindo legal. Ao invés de nós
exatamente fazermos uma ponte para trocarmos energia, trocarmos vibrações, nós criamos muros. E esses muros, eles fazem o quê? Fazem com que cada um fique dentro do seu espaço e não conviva com aquelas pessoas que têm muito a nos ensinar e principalmente também com as pessoas que nós amamos e que também têm muito amor para nos dar. Essa mensagem de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Todos estáis na terra para expiar, essa de Bernardinos também. Mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação de vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, a lei maior que nós temos, que Jesus nos deixou, foi exatamente essa, a lei do amor, a lei da caridade. Onde é que nós podemos aplicar a fraternidade, que é o nome desta casa, se não for exatamente ajudando aquele que está necessitado? E o necessitado não é somente dos bens materiais. Muitas das vezes a pessoa está necessitada de um simples sorriso, de um simples olá. Hoje em dia, existe uma facilidade muito grande, que é o WhatsApp, a internet, né? Isso faz com que a gente tenha contato com milhões de pessoas. Aliás, até me surpreendi esses dias, tem pessoas aí que têm não sei quantos mil amigos, né? Só que, minha mulher disse esses dias uma coisa e é verdade, a gente não se fala mais. Antigamente a gente ainda falava por telefone, né? Hoje nem se fala por telefone, é simplesmente os emojizinhos ali, e troca aqui, troca ali, troca aqui, e falando com 500 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes você manda mensagem até errada para uma pessoa, e é para outra, não sei o quê, e fica nisso. E às vezes o que nós precisamos é simplesmente de um bate-papo pessoal. Aqui nós estamos tendo essa oportunidade de encontrar a energia um do outro. Tanto que exatamente o que a Tânia disse no início, que a gente não procure falar sobre problemas. Não é que os problemas não existem, não é que nós vamos fazer com que os problemas fiquem fora daqui. Não, é que nós vamos nos sintonizar com uma outra energia. Sintonizarmos com a energia que vai exatamente nos trazer força para realmente resolvermos esses desafios. E são esses desafios que nós vivemos no dia a dia que fazem com que a gente possa cada vez mais crescer, cada vez mais evoluir, e não pura e simplesmente nos estancarmos. Lógico, tem momentos em que os desafios, às vezes nós achamos eles muito maiores do que aquilo que nós podemos carregar. Mas é exatamente nesse momento em que nós contamos com a força, a vibração e a união de todos os nossos irmãos. Nós todos somos filhos do mesmo Deus. Temos, cada um, a nossa individualidade. Aquele irmão que hoje está lá no Afeganistão, com um fuzil na mão, é filho do mesmo Deus que nós. Aquele irmão que está hoje lá na favela da Rocinha, com um fuzil na mão, vendendo drogas, também é filho do nosso mesmo Deus, do nosso mesmo Pai. E o que é que faz a diferença entre nós e eles? É que nós estamos tendo a oportunidade de encontrarmos agora já um novo caminho. Eles ainda estão naquele outro caminho. Como eram os bárbaros, como eram aqueles que lá atrás viviam pura e simplesmente somente para guerrear, para matar. E aos poucos eles foram evoluindo.
Nós já fomos um dia um bárbaro. Tanto que eu brinco com as pessoas às vezes falam, nossa, poxa, isso até fala tão gostoso, fala tão mansinho, às vezes eu falo assim, eu luto e brigo o tempo todo para atenuar esse monstrinho que está aqui dentro, porque eu também sou. Quando eu perco o meu equilíbrio, eu não me reconheço, porque esse está lá dentro. Então eu agradeço a todo tempo a espiritualidade, as dificuldades, as situações em que eu passei, que foram aí nesses momentos em que que eu comecei a aprender. Cada um tem um caminho. Eu tive algumas dificuldades e, ao mesmo tempo, comparando-se a outras pessoas, eu sou extremamente feliz. Passei por poucas provações. Tive muito mais felicidades para poder ouvir, para poder estar numa casa como essa, ouvindo, e hoje estar sendo um transmissor dessa mensagem do Cristo. Pois a mensagem não é minha, a mensagem é do Cristo, que esteve aqui entre nós e deixou registrado de que a nossa vida, ela é o tempo todo ligada exatamente ao amor. Pois nós temos todas as pessoas que nós encontramos, elas têm um amor para dar. Então, não importa se o amor que nós recebemos daquele outro não é o amor que a gente gostaria, mas um dia nós encontraremos a mesma sintonia, o mesmo amor, tanto dele quanto nosso. Pois a mensagem do Cristo que ele nos deixou, dentre tantas outras, a que eu gostaria de destacar é esta, que amarás até o próximo como a ti mesmo. Boa noite, muito obrigado.